De volta o programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conosco também a Zelar, distribuidora de água mineral. Hoje eu estou tomando uma soft aqui da Zelar, deliciosa, bom demais, né? E você encontra em garrafinhas assim, né, de 510 ml, você tem um galão de 20 litros, enfim. Ligue para Zelar e peça a sua. Zelar, distribuidora de águas, 3454-3330. Também com a gente, a companhia sempre agradável da Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, está a fim de trocar o seu carro? Vai na Proeste Nissan, fale com o Maurício e toda a sua equipe. Os caras são bons de negócio. Na Proeste Nissan dá negócio. Tiradentes, 1268 em Marília. O Conexão de hoje batendo um papo aqui com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, está aqui conosco falando sobre esclerose múltipla. A gente foi para o intervalo falando de mais um sintoma, que foi a labirintite, no caso desse rapaz extremamente jovem, né? O doutor mencionou que de 20 a 30 anos, mas cometimento aí com 15 16, anos. Enfim, pode acontecer. Então a gente tem que pensar sempre nessa possibilidade. Doutor, outros sintomas? Então, Marcos, além desses sintomas que eu falei do nervo óptico, da parte do labirinto, existe um outro sintoma também que é muito frequente, que de repente a pessoa tem uma perda de força nas pernas, temporária. Ele sente aquela perda de força, né? Dá uma fraquejada, está andando, de repente sente como se a perna tivesse amarrada, tal. E o interessante é que o surto pode durar até 2, 3 dias e melhorar. Então, às vezes a pessoa vai a problema na coluna, que é uma das coisas, a primeira coisa que chama atenção. Vamos fazer uma ressonância aqui da coluna lombar, pode ser que tenha um problema. Não acha nada, porque o problema não está na coluna, o problema está na medula, né? Lá em cima. Então, não acha nada. Então, por isso que eu sempre falo, a importância, não achou nada, se o paciente continua tendo algum sintoma, tem que ser investigado, né? Então, vamos investigar um outro caminho, uma outra área. Outro sintoma também que é comum o paciente sentir, às vezes ele acorda de manhã, ele tem um adormecimento no rosto, né, pegando o nervo trigêmeo, que é uma das primeiras manifestações também da doença. Eu falei do nervo óptico, do nervo auditivo e pode pegar também na face o nervo trigêmeo. Então a pessoa sente adormecido o rosto, tal, né, fica apavorado, vai e tal, procura alguém para ver, pede uma tomografia, não dá nada. Então a ressonância mostraria a lesão na área responsável pelo nervo trigêmeo. Outra manifestação, às vezes no braço, parece que está tendo um AVC, só que AVC não é comum em jovem, né? É muito raro AVC em jovem. Então ele fica apavorado, acha que está tendo um AVC, né? Faz uma tomografia, não aparece nada. Já estava com uma lesão pegando a parte do cérebro responsável pela sensibilidade. Então essas são as causas mais frequentes que a gente vê. O grande problema é isso que eu comentei com você, porque a esclerose múltipla, ela vem em surtos, chama surto-remissão. Surto-remissão. Ela tem um surto e volta, às vezes, praticamente o normal depois. Ela tem um segundo surto, pode voltar ao normal e já deixar uma sequela. Ela tem um terceiro surto, já deixa sequela. Então, a gente teria que fazer o diagnóstico aqui nesse primeiro surto. Esse primeiro surto seria importante, porque eu já começaria o tratamento, eu já impediria que esse processo fosse progredindo, porque quando chegar lá no terceiro ou quarto surto, eu não vou recuperar isso aqui que aconteceu, eu não recupero mais, então já perdeu, essa parte que foi lesado, eu não consigo recuperar. Então hoje a gente faz a campanha, a gente faz o alerta, porque essa que é a importância, o tratamento mais precoce da doença. Fatores que podem ser fatores agravantes da doença, vou falar o óbvio, cigarro, né? Está comprovado que piora a doença, ou pode ser uma propensão maior a ter doença. Ganho de peso, eles estão vendo agora em crianças aparecendo esclerose múltipla, na faixa de 10, 11 anos, crianças que têm aumento de peso, obesidade em criança, que deve estar mexendo com o sistema imunológico, né? Alterações da vitamina D baixa, a vitamina D muito baixa poderia ser um fator desencadeante da doença. Então, são pequenas coisas que eles estão analisando, são fatores ambientais, fatores de vida, que poderia ser o gatilho para desencadear. E como eu expliquei para você, hoje tem alguns estudos também sobre um vírus, Epstein-Barr vírus, que eles estão estudando esse vírus. Eles acham que quando a pessoa tem um contato com esse vírus, ele mexe na nossa imunidade e seria o gatilho para desencadear.
Mas é muito complicado você provar isso, porque tem fatores também que eles acham genético, através de um gene que eu recebi de alguém lá do passado, poderia desencadear. Nós temos, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que a gente acompanha, irmãos que têm a doença, né? Irmãos, 2 que têm a doença. Então já dá uma predisposição genética. Então prova que já tem a predisposição genética, né? E foi muito interessante esses irmãos, porque eu primeiro havia feito o diagnóstico em um, né? E tratei, e inclusive ele tinha lesão, inflamação no cérebro e na medula. E quando ele me procurou, ele estava com quase exatamente o que eu falei, com essa dificuldade para andar, e ele estava achando que era um problema de uma hérnia, que estava dando esse problema a ele. E não era. Eu vi a ressonância, falei, vamos fazer aqui mais alta, fizemos num ponto, pegamos a inflamação no ponto. Quando fez do cérebro, já tinha lesões. Aí, conversando com ele um dia, olha que interessante, ele falou, doutor, meu irmão parece estar com o mesmo sintoma meu. Uma coisa, né, estranha até. Eu falei, traz ele aí para a gente ver. Fizemos, bateu. Mesma coisa, igualzinho o quadro desse irmão, idêntico. Né? E eles não eram gêmeos? Né? Não. Diferença de idade. E, inclusive, esse irmão não morava aqui, morava até no Paraná, aqui no norte do Paraná. E ele veio aqui com a gente, nós fizemos o diagnóstico e começou o tratamento. Hoje ele está muito bem também, já faz uns 7, 8 anos que ele trata. Mas veja que interessante, né? O alerta o irmão teve, o outro começou a se queixar, como ele havia tido os mesmos sintomas, ele falou, pô, acho que você tem a mesma doença minha, pô. Então, isso é importante, por isso que eu falo, a importância da pessoa conhecer a doença, ou ter ouvido falar sobre a doença, né? Ou ter conhecimento através de um amigo, de um vizinho, de um parente, né? E até para divulgar. A importância desse mês, Marcos, em relação à divulgação é exatamente essa, porque muita gente não sabe o que é esclerose múltipla. Pois é. Nós fizemos um diagnóstico aqui numa profissional da saúde, há uns anos atrás, enfermeira, ela não sabia o que era esclerose múltipla, né? Há 10 anos atrás. Verdade. Ela não sabia, ela não tinha ideia. E associa-se muito ainda essa questão de memória. Então, também. ela não sabia o que era. Hoje, ela está bem, está ótima, continua trabalhando até aí numa instituição e informando, falando sobre a doença, porque eu acho que o legal dessa profissional é que ela não esconde que ela tem a doença. Isso é bom. Entendeu? Então ela fala para as pessoas o que ela teve, que também foi a mesma coisa. Quando chegou até a gente, ela já tinha passado por 2 outros profissionais e não tinha sido feito o diagnóstico. Aí quando um outro profissional pediu a ressonância, ela me procurou e nós começamos o tratamento. Então veja, a importância desse diagnóstico precoce. Lembrando que aqui em Marília, Marcos, nós somos centro de referência aqui no estado de São Paulo. Como é que está a cidade para esse tratamento? Nós somos centro de referência, né? Nós conseguimos esse centro de referência através do estado, porque, outra coisa importante, todos os medicamentos são gratuitos, né? Aliás, é o único país do mundo, vou repetir aqui, o Brasil é o único país do mundo que fornece gratuitamente essa medicação, certo? Ninguém acredita quando a gente fala isso, porque às vezes o custo de uma medicação dessa gira de 5 a 20 mil reais. Então, mensal. Quanto? De 5 a 20 mil reais. Caramba. Mensal. Então, veja, é o único país do mundo que tem o tratamento gratuito. Então, isso é importante a gente colocar, que aqui em Marília nós começamos a ser centro de referência desde 2004, quando eu participei de uma reunião da Secretaria da Saúde em São Paulo e briguei para nós sermos referência aqui, porque eles queriam levar para outra cidade na época. Eu falei, não, Marília tem condições. Aí nós montamos e hoje a gente é respeitado aqui pela Secretaria. Esse dia veio um representante... 15 anos já, né? De 15 anos. Só para falar para você que as pessoas acabam não sabendo, porque a gente acaba não fazendo propaganda, né? Eu falo assim, quando a gente trabalha bem, que as coisas funcionam, as pessoas não sabem como funcionam de forma correta. Esse dia veio um representante de um desses medicamentos, né, que o Estado fornece. Ele falou assim, doutor, eu estou impressionado, que eu fui visitar a regional aqui da cidade, fui ver como é que funciona o sistema, estou vindo aqui ao HC, conversei com a pessoa que trabalha na liberação desses medicamentos, e vocês são referências hoje no estado de São Paulo. Estão copiando o modelo de vocês para os outros centros de referência. Bom isso aí. Entendeu? Então isso realmente é uma coisa extremamente importante, porque depende das pessoas que trabalham nessa instituição. Já tem cidade aqui que eu sei que os profissionais não estão nem aí com a população. E aqui os profissionais que trabalham, né, liberando, dispensando esses medicamentos, são extremamente honestos, são extremamente assim comprometidos com os pacientes
E nós temos sorte aqui em Marília ter isso. Não é todo lugar, não é. Você anda em outras cidades, é uma bagunça, uma baderna, o paciente tem dificuldade em pegar o medicamento. E aqui, felizmente, graças a Deus, a equipe que trabalha é uma equipe muito comprometida com os pacientes. Então, isso realmente, nós somos referência em tudo aqui em relação à esclerose múltipla. Então, acho que a missão do programa é essa, é trazer realmente o assunto, né, para que a gente possa pensar sobre isso, tanto profissionais da saúde, quanto população de uma maneira geral, não ignorar aí esses sintomas tão importantes e específicos aí que o Dr. Meldes colocou para a gente e, claro, no menor sinal, menor sintoma aí, procurar realmente ajuda médica. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, é sempre uma alegria. Obrigado, Marcos. Foi um prazer estar aqui com você e estamos sempre à sua disposição, né, para estar falando sobre outras patologias, outras doenças, esclarecendo o máximo a população, que isso que é o mais importante, entender sobre a doença. É isso aí. O Conexão fica por aqui, a gente está de volta com mais um programa. Amanhã, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente a Zelar, distribuidora de água, e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, dá negócio. Compartilhe aí pelo Facebook para que esse programa alcance mais e mais pessoas, para que essa informação se multiplique. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.